Perdão, uma palavra tão forte, né? E a intenção é maior ainda. Perdoar é sempre o melhor caminho? Esse gesto, segundo estudiosos, ajuda a nossa saúde mental, trazendo paz e pode melhorar, sim, a nossa qualidade de vida. É esse o tema dessa última sexta-feira do ano e eu converso agora com a psicóloga Mariana Passos e você também participa. Mariana Castro, gente. Pensei lá em Passos, né? Tava com a Neuci aqui. Ela é a Mariana Castro, psicóloga, e você também participa nos contando a sua história pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Lá no YouTube também, meu amigo Daniel Carneiro está de olho lá, tá bom? Nosso editor aqui. Mariana, obrigada por ter vindo, eu esperava tanto por esse momento, né? Muito obrigada pelo convite, Mônica, estou muito feliz de estar aqui falando desse tema. Então, que é o perdão. O que é o perdão? Não é um simples pedido de desculpas, né, Mariana? Não, é muito mais complexo que isso, né, Mônica? Na verdade, perdão, às vezes as pessoas imaginam que é um evento, que é ir na direção de alguém, de mandar um WhatsApp. Na verdade, o perdão é um processo de resolução interna, de poder fechar e dar no coração da gente um lugar diferente para aquela experiência, para aquele sentimento, que às vezes as pessoas dizem, eu não tenho que perdoar, eu já esqueci, né? Mas se a gente pergunta, se a gente conversa um pouquinho, vem a emoção, vem a memória, e a gente observa que muitas vezes nós ficamos ali orbitando ao redor daquela experiência. Aquela experiência não passa. A Mariana preparou o material para a gente, eu gostaria que os meus amigos lá do Switcher colocassem aqui para a gente, para que você possa acompanhar. Porque você disse que perdão não é um evento, né? Ele é um processo. E é um processo que vai de acordo com cada uma das situações pela qual a pessoa passou. Acho que, então, não é um evento. Primeiro, perdão é uma decisão. A gente pergunta, você quer perdoar? Por quê? A serviço de quê? Isso é super importante, Mônica. Porque às vezes as pessoas se sentem pressionadas pelo grupo, pela família, quando há um conflito familiar, por exemplo, entre irmãos. Sim. Né? Existe uma pressão, às vezes a pessoa faz parte, está inserida num contexto religioso. Então, é algo que eu decido e me dirijo para essa decisão. Né? Então, o evento, ele precisa ser elaborado. Né? Eu achei isso interessante, perdoar não é aprovar comportamentos negativos e impróprios. Eu perdoo, mas não aprovo aquilo que a pessoa fez comigo, seria isso? Entender isso faz toda a diferença. Olha que interessante. Porque às vezes nós temos uma ideia equivocada do que é o perdão. Então, perdoar não é você aprovar uma situação, uma ação do outro que foi ruim, que te prejudicou, que te lesou. Né? Eu vou perdoar alguém, mas eu concordo e entendo que foi ruim o que fez comigo. Que eu não quero mais. Que eu não quero mais. E o perdão também não é reconciliação. Eu não perdoo, necessariamente. Mas também não preciso mais conviver com aquela pessoa. Não necessariamente. Então, eu posso perdoar alguém e às vezes a pessoa não sabe nem que ela foi perdoada. Há pessoas que nem sabem que me ofenderam, que fizeram algo grave comigo. Então, percebe? Perdão é algo para mim. É para, a gente dizia, né, é até clichê, mas liberta, é se libertar daquela história que eu desejo seguir em frente. Então a gente vai pensar nesse final do ano, eu vou fechando as contas com algumas experiências e eu preciso ir mais inteiro e mais aberto. Né? E aí o perdão está a serviço disso. Eu vou dar um outro lugar, um lugar melhor para essa experiência. É ressignificar, né, Mariana? É ressignificar. E eu concordo que o perdão, que às vezes a pessoa ela vai precisar ficar lá quietinha no lugar dela, distante de mim. Né? Eu, por exemplo, não posso confiar. Né? Há pessoas que têm questões financeiras, eu entendi que eu não posso emprestar dinheiro para aquela ou para aquela pessoa. Né? Entende? É ir para um lugar de maior adultidade, se a gente puder dizer. Adultidade. Né, é isso Mônica? que você falou, né? É sair da inocência. É sair da vezes, inocência, né? exatamente. A gente se muitas relaciona vezes... e coloca muita responsabilidade na mão do outro. Exato, é verdade. Não pode haver perdão se a raiva e o ressentimento forem negados ou ignorados. Explica melhor isso pra gente. Então, olha, qual é o seu sentimento real?
Se tem muita raiva, se tem muito ressentimento, então a gente precisa elaborar essa experiência, né? A gente precisa digerir aquela situação. Então, eu vou precisar contar, eu vou precisar voltar, olhar se para aquela experiência existem outras perspectivas. Porque às vezes a gente vê uma situação do nosso ponto, que é só um, né? E a situação é muito mais complexa, então é poder trocar de lugar com o outro. Então, se tem muita raiva, é olhar para essa necessidade não atendida. A raiva está muito associada à necessidade não atendida. É necessidade de respeito, de cuidado, de limite. Então, a gente precisa cuidar disso antes de ir para o final, que é o perdão. E leva tempo. Não é E assim. leva um processo. Fez agora, tá bom, vou te perdoar. Não é assim. Isso está a serviço de nos aliviar, talvez uma consciência, uma dor, uma culpa, né? Não de uma saúde real. Eu tenho aqui uma amiga que disse, quer ver? Deixa eu ver o nome dela aqui. A Eunice, ela falou, Mônica, já perdoei muitas vezes. Isso pode acontecer, Claro. né? Mas juro que é uma missão difícil. Não é fácil mesmo, né? Não é Porque fácil. mexe com o nosso mais intenso interno, não é? As situações muito complexas, né, Mônica? Acho que tem níveis de dor, de situação, e a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Às vezes perdoar um maldito, uma ofensa é mais simples do que situações mais graves. Então a gente não minimiza as dores, as situações, as histórias, né? Precisa olhar com muito carinho, com muito cuidado para cada história. Mas é comprovado, o perdão faz bem, né? Os estudos mostram isso. Há muitas pesquisas que correlacionam o bem-estar, saúde do coração, tem muitos estudos. Tem um efeito direto no nosso coração. Direto. Fisicamente falando. Fisicamente. Fisiologicamente, né? Exatamente, né? Porque os estudos mostram que quando nós ficamos ali ao redor, sentindo esse ressentimento, a raiva, há uma liberação intensa de adrenalina, que é esse estado de alerta, de preocupação, que é ótimo, não o tempo todo, de cortisol, isso que os pesquisadores perceberam. Então, o que nós temos? Pressão arterial elevada, né, Mônica? Nós temos baixa imunidade, então as alergias, as inflamações. Exatamente. Vem assim. Nós ficamos muito mais predispostos a isso. É uma conversa maravilhosa nessa sexta-feira para você que está em casa, acompanhando. Muito obrigada, né? Tanto eu quanto a Mariana, a gente te agradece e continue participando. E a Tatiana, como eu te disse, né? Vocês também aí de casa, no trabalho que vocês estão, está lá no centro da cidade e encontrou uma amiga que eu tenho certeza que acompanha você e que vai fazer uma pergunta para esse tema que é denso, né, Tatiana? Nos apresente a nossa querida. Exatamente, eu estou aqui com a Ana Carolina. Ana Carolina é secretária, trabalha aqui no centro da cidade, no centro de Uberlândia, e a gente estava conversando. E Ana, me conta, você tem alguma situação na sua vida que você precisou ou precisa perdoar? Boa tarde, tudo bem? Tem, eu acho que tanto para a gente pedir para liberar o perdão, acho que é muito difícil, né? E eu queria saber qual que é o primeiro passo, né? Qual que é o pontapé inicial para a gente poder partir para poder essa parte do perdão. Porque quando a gente faz ou faz com a gente é difícil a gente esquecer, né? Então a parte do perdão eu acho que tem uma parte aí que é meio difícil da gente tentar iniciar um pontapé para a gente poder perdoar, né? Você quer, na verdade, saber, então, como que começa esse movimento, né? Isso é o primeiro passo para iniciar, né? O perdão. Ótima. Mônica? Muito obrigada, agradeço a querida, né, que participou com a gente, viu? Desejo um feliz ano novo. Qual é esse primeiro passo? Foi boa a pergunta da Carol, né? Muito boa. Acho que o primeiro passo já é esse movimento que ela faz de se abrir. E sim, é difícil, mas quando ela pergunta qual é o primeiro passo, a gente já sente que ela quer se dirigir para esse lugar, né, Mônica? Então, como eu disse, o que é que te mobiliza a perdoar?
Talvez seja esse cansaço de carregar essa dor, esse peso, às vezes um distanciamento, é um familiar querido. Então, o primeiro passo é voltar a essa história e poder, se eu confio em alguém, às vezes eu busco um profissional para poder voltar a conversar, falar disso, sabe? Poder olhar para essa história de outra maneira, né? Se o tempo já passou, o que já mudou no meu coração, o que mudou no coração daquela outra pessoa, né? Poder digerir a experiência, acho que é por aí o caminho. é por também. aí. Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa? Porque eu Vamos tenho outras histórias para trazer aqui, muita gente que trouxe histórias muito bonitas, assim, eu até disse para uma amiga aqui, como ela é nobre. Eu vou te contar a história dela, porque ela teve que perdoar algo assim que a gente nem pode imaginar na vida. Mariana, você me espera? Claro. Então, tá bom. A gente está conversando sobre o perdão, né? E muita gente comentou aqui comigo o quanto é difícil. E tem algumas histórias também que vocês compartilharam comigo e eu agradeço imensamente a confiança, né, Mariana? Nossa. E quero trazer aqui para você. A Carmen me chamou e contou a história dela. A história dela é a seguinte. Ela conseguiu perdoar o ex-marido porque há 20 anos ela sofreu uma tentativa de homicídio. Depois de longos anos, aprendeu que só se livrando daquele mal, que a fazia muito mal, é que poderia, né? Ela precisava se livrar daquilo. Então veio um pensamento de perdão. Se livrou e foi a melhor coisa que ela fez. Foi como se tirasse um peso dos ombros dela e hoje ela está mais feliz. Queria que você comentasse, porque imagina perdoar alguém que queria te matar. Então, veja, ela fala que depois de muitos anos, segue em frente, né? Às vezes vai para outra história, para outro relacionamento. Exatamente. Mas é como se faltasse alguma coisa para finalizar aquela história. E o perdão não é para esse ex-marido que talvez nem tenha condições de receber. É para ela. É para ela resolver, poder se libertar, se sentir mais inteira, mais disponível verdadeiramente para uma nova experiência. Porque às vezes a gente vai para a vida, mas perde a espontaneidade. Tem algo que nos prende lá naquela história. Então, perdoar é um desejo, é uma atitude de poder dar uma solução melhor para esse conflito no nosso coração. Fechar isso, Fechar. né? Tem mais gente querendo participar, olha que bacana, eu fico tão feliz quando a turma abraça os temas, sabe, Mariana? Nos mobiliza, mobiliza, né? E agora eu acho que é perfeito, a época perfeita. Vamos voltar com a querida Tatiana, minha amiga de muito tempo, que também tem uma outra telespectadora que quer fazer uma pergunta para Mariana. Exatamente, eu estou aqui com a Natane Soares e a Natane é dentista e ela quer... Natane, primeiramente, você tem alguma situação aí que você precisa perdoar? Não, graças a Deus ainda não, mas conheço pessoas que passam, né, por essa situação. E o que você gostaria de saber da Mariana? Eu gostaria de saber como que a liberação desse perdão, ele pode ajudar tanto fisicamente quanto psicologicamente essas pessoas. Essa então é a pergunta aí da Natane, Mônica. Muito obrigada, dá um beijo na Natane aí por nós, tá? Nossa, o impacto é comprovadamente, cientificamente comprovado, né, Mariana? Exatamente, né? Assim, os estudos mostram, existe um médico, Marcelo Katz, Dr. Marcelo Katz, que é de São Paulo, do Hospital Albert Einstein, e ele tem vários estudos que correlacionam saúde física, saúde do coração ao perdão, porque, como dizíamos, né, Mônica, o perdão, ele possibilita que a gente desanuvie o coração, porque senão ficamos ali nutrindo sentimentos de rancor, de raiva, uma dor. Por isso, às vezes, as pessoas descrevem um peso que eu carrego no peito, né? Então, tem tudo a ver com saúde física e emocional. Uma outra amiga nossa, a Natália, o perdão não é para o outro, o perdão é para você ter paz. Exatamente. Lembra que você comentou isso conosco? Ela falou que... Ai, gente, que história. Ela perdoou o assassino da filha, a filha que estava grávida. Não significa que ele não tenha que pagar pelo seu erro, mas eu preciso ter paz. Perdoei e ele não faz parte dos meus pensamentos. Nobre esta mulher.
É isso, que coragem. Não que é? lição, né, Mônica? Que coragem, assim, sabe? E o outro nem precisa saber, como você disse, ele nem precisa saber. Se o outro sabe, se o outro deseja, ele pode inclusive reparar. Né? Tá. Porque há situações em que a gente pode sim reparar, porque também nós temos que perdoar e ser perdoados, né, Mônica? Há situações em que nós precisamos ser perdoados, porque a gente não gosta muito de falar isso, né? Olha só, tá trazendo aqui a pergunta da Elânia. Como perdoar a si mesma, a si mesmo? Porque às vezes a gente é carrasco. Sim, conosco, muitas vezes. Não é? Esse é um tema que aparece muito. Olha, Elânia, Diferente. olha, Elânia, eu acho que a gente pode começar pensando que aquele eu, aquela pessoa que cometeu um erro no passado, às vezes foi ontem mesmo, Isso. já somos alguém diferente agora. Então, nós nos cobramos muito, mas se hoje eu tenho consciência e me culpo, me responsabilizo, né? Eu posso sair da culpa, ir para o lugar da responsabilidade, mas entender que hoje eu já tenho condições de olhar para aquela experiência com outros recursos. Às vezes, Mônica, nós encontramos pessoas que ficam presas em tormentos por situações passadas. Então, a gente precisa voltar, é como se a gente precisasse se resgatar da história, sabe? Dizer, olha, agora eu tenho outras condições, outra percepção, uma maturidade e posso ver a experiência de outro jeito. Ontem não. Isso é um crescimento pessoal O tempo todo. sem proporções, não é? E é maravilhoso. É maravilhoso, né? E tem o YouTube, a turma também está acompanhando. Eu tenho a querida Graça Mucay de Araguari e ela escreveu o seguinte pra gente, Mariana. Tem muitas pessoas que demoram a perdoar alguém. Para mim, perdão é uma decisão que traz cura para a vida da pessoa e alivia o coração. E isso a gente, é isso que você falou, né? A gente respira, não é? Sim, eu me coloco aberto de verdade. Acho que a palavra é eu sigo em frente inteiro. Inteiro. Porque se a gente observar, fica um pedaço nosso lá na experiência que eu não consigo resolver. E perdoar, ele vai tão além que aqueles sentimentos que muitas vezes nós somos humanos, eles podem aparecer. O desejo de vingança, de retribuir na mesma moeda, tudo isso é dissipado. É dissipado, Mônica, e eu acho que a gente precisa também trazer, assim, nos trazer para um lugar de compaixão e de humanidade. Acho que a gente também precisa se perguntar, será que em algum momento eu posso escorregar ali naquele lugar onde alguém escorregou comigo? Acho que ajuda a gente também poder olhar, né, num processo de perdão. E uma coisa importante dizer, perdão não é esquecer. Né? Como as pessoas disseram, necessariamente eu perdoo, mas isso não se apaga da minha memória como uma mágica. Isso leva um tempo. E entender que assim, eu perdoo, mas eu posso fazer uma escolha de me separar, de me distanciar. Né? Entendi. Quer dizer, não é o esquecimento, mas exatamente. ele vai para Com um o outro tempo, lugar. isso sai do centro do meu pensamento. Exato. Tem mais gente participando com a gente no YouTube, a Karine Santos Silva. Karine, um beijo. Mariana, um recadinho para você, ó. Bela reflexão, perdoar realmente é um processo de autoconhecimento. E é interessante porque isso vai fortalecendo as nossas relações e me deixa um pouco mais esperta para tudo que vem para mim. Mais maduro. Exatamente. Isso, né? Então, assim, acho que a gente precisa ir para a vida amadurecendo, saindo. Às vezes a gente fica num lugar de inocência, achando que a gente pode confiar em tudo o tempo todo, todo mundo. Não é assim, né, Mônica? As pessoas têm dificuldades assim como nós. Né? Olha só, Maria Helena lá de Uberaba, sobre o perdão. A gente perdoa, mas nunca esquece que a pessoa fez com a gente. É a observação dela. Então, nunca esquecer, eu acho, Maria Helena, que eu sinto aqui nessa fala, ainda tem uma dorzinha. Tem uma dor ali, né? Tem uma dorzinha. O importante é a gente entender que é um processo. Né? Você está a caminho, imagino, de fazer. E a gente tem a vida toda para fazer isso. Num processo de autocuidado, às vezes a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, Mônica. Há histórias lamentáveis, há histórias muito duras, Sim. que a gente vai precisar levar a vida inteira. E é isso que a gente precisa se dedicar, é para a gente poder ficar bem com a gente. Ó, tem mais uma pessoa ligadinha aqui comigo, que é a Simone. Ela falou, Mônica,
O perdão é vida. A pessoa que guarda a mágoa acaba sendo uma pessoa amarga. Um coração alegre traz formosura para o rosto. Olha a reflexão dela, que gracinha. É isso mesmo. Não é? Sim, E aí, a gente está falando de perdão, que é algo assim, em potencial, é algo que nos exige muito. E aí no dia a dia, vamos aproveitar que a gente está falando de perdão, no dia a dia às vezes alguém nos pisa no pé, vem alguma situação, ou eu erro com a outra pessoa. Por que às vezes pedir desculpas, que pode parecer algo bem mais tranquilo do que o perdão, me corrija se eu estiver errado, também é difícil? Também é difícil, nos coloca num lugar de humildade, né, Mônica? De poder entender que a gente erra e às vezes a gente se coloca muito num lugar de juiz do outro e então acho que é poder ter compaixão, acho que a palavra que a psicologia tem se aprofundado, né? O Gilbert, que é um autor da teoria focada na compaixão, da terapia focada na compaixão, ele tem trabalhado muito essa compaixão que eu tenho com o outro, que eu recebo do outro e que eu tenho comigo mesmo. Então, nessa humanidade, eu posso sim me desculpar se eu errei. É um exercício. E nós temos uma vida para isso, para exercitar essas coisas boas da vida, não é, Mônica? Para a gente seguir bem. Tem mais uma participação pelo YouTube, a Célia Santos Silva. Perdoar é estar consciente daquilo que se quer antes de ser coerente com alguém, ser coerente com a gente, né? Mesmo se há ali complicações, sem carregar aquilo que não nos pertence. Aliás, carregar aquilo que não nos pertence, eu adorei isso, porque às vezes me fica carregando coisa que não é nossa. Mônica, e é incrível como as pessoas ficam. Às vezes você vai ouvir uma história de um conflito, às vezes conjugal, familiar, e você pergunta, nossa, mas isso foi quando? Foi recente? Não, tem 20 anos. E fica arrastando aquele peso, não é? Isso, né? Imagina. Tem uma amiga nossa que eu estava tentando procurar, ela desabafou falando sobre a questão de que ela tinha muita mágoa com a mãe dela e que a mãe dela agora está passando por uma situação bem difícil, ela está com Alzheimer. E agora ela está junto ali com a família, cuidando dessa mãe. Né? Então ela carrega essa dor também de algum conflito com a mãe dela. E nesse momento tão frágil, seria digamos assim, a hora para poder perdoar essa mãe que fez o melhor que ela podia fazer? Aí eu acho que precisa ter muita calma e muito cuidado em adentrar essa história. Né? Por isso que a gente pergunta, o perdão que você quer dar, que você quer oferecer, está a serviço de quê? Então, imagino que seja uma história de muita dor, e aí a gente precisa cuidar dessa dor, sabe, Mônica? Cuidar dessa dor e entender se a gente pode, nessa relação, ressignificar essa experiência. Acho que a palavra é essa. Mas eu sempre penso que tudo com muito cuidado, porque às vezes a vida nos prega essas peças. Pode ser sim uma bela oportunidade de reconfigurar essa história, né? Uma mãe com esse quadro apresenta aí uma dependência, então eu preciso olhar para isso. Eu às vezes vou precisar de ajuda, porque não é simples, né? E quando eu sei que eu preciso de ajuda, até para procurar, né, uma psicóloga, um psicólogo? Acho que quando as pessoas, embora entendam, sintam ainda, por isso que eu pergunto, como que é quando você conta essa experiência, quando você rememora essa história, o que você sente aí no peito? Às vezes a gente vai sentir esse coração acelerado, o coração, né, o nosso corpo, as emoções, elas não têm uma capacidade de saber se foi ontem, se foi agora, se foi no passado. Então as pessoas revivem. Então, às vezes, as pessoas fizeram vários movimentos nas religiões, conversaram com amigos e não conseguiram, e está tudo certo. Então, a gente pode procurar um profissional que possa cuidadosamente e respeitosamente nos conduzir nesse processo. Antes da gente fechar, deixa eu trazer uma outra amiga. Ela falou que está num relacionamento. Aí, vai perdoando, mas a pessoa segue na mesma toada. Não muda. Ela falou que cansou, não sabe mais o que fazer. Bom! Cansaço é ótimo. E aí põe um ponto final? Então, acho que sim, né, Mônica? Porque acho que é isso, assim, perdoar o tempo todo, o que isso está dizendo dessa relação? Né? É que o outro me parece que não quer mudar.
Então, acho que não é isso perdoar. Perdoar não é ficar ali submetido a uma história de sofrimento, né? Então, o cansaço, eu costumo dizer, o cansaço é o passo para a mudança. É uma excelente reflexão para este fim de ano. Rapidamente, o que você espera para 2025? Eu espero, Mônica, que consigamos, com muita coragem, essas resoluções, fecharmos, podermos olhar para essas histórias doídas e nos direcionarmos para cuidar delas com muita compaixão, para adentrarmos aí as possibilidades que o 25 nos prepara inteiros. Muito obrigada, Eu que querida. agradeço, minha Feliz ano novo para Obrigada, você. eu que agradeço. E te espero aqui em 2025. Que bom! Viu? Mariana Castro, ela que é psicóloga com a gente aqui hoje, tratando desse tema. E obrigada pela sua participação também. Compartilhe essa entrevista, vai estar lá no YouTube, viu?